Marcos e Vital, eu vou começar com uma questão que, dentro do nosso papo anterior, principalmente com o Marcos, ficou muito em evidência, que é a questão do baixar, que está muito em alta, e a gente vai fazer relações e correspondências com vários temas. Já ouvi falar em algumas rodas de conversa e pessoas que estão assim curiosas que o aspecto do baixar pode ser apenas uma criação psicológica. Então, como que, para essas pessoas que estão com esse questionamento, explicar a coerência do que é passado e as relações com outros tipos de linhas de estudo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para quem estiver na linha do tempo do YouTube também. É um prazer estar aqui de novo e falar sobre uma figura que está aparecendo bastante, né? Muita gente gosta. Acontece que assim, esse negócio de criação psicológica, para mim, eu não acho, né? Se você estuda sobre algum tipo de assunto, você consegue olhar, fazer relações futuras desse assunto, e você consegue trazer ideias que ficam muito coerentes, mesmo se aquilo não for verdade. Você consegue criar, você consegue fazer como se fosse profecia, você consegue adivinhar, né? Então, de acordo com as relações que você encontra, fazendo um histórico, dá para fazer um caminho futuro do que pode acontecer dentro de algum tipo de assunto. Se ele conhece o assunto, se ele conhece o que ele aborda bem, ele consegue fazer algumas projeções e aquilo se tornar, parecer, mesmo sem ser realidade, parecer uma coisa real. Como a gente não consegue medir canalização, a gente não consegue medir espírito, não consegue medir isso ainda, apesar de ter a transcomunicação, que é um outro assunto, o que eu vejo dele, eu não acho que ele seja uma criação psicológica. Em, Realmente, pelo médium, quando tem canalização, você não consegue tirar suas referências internas. Então, o próprio médium ele tem referências que afetam diretamente quem for que está falando para ele. Então, no caso da Ariwanka, tem as referências dele. O Bashar pode passar uma ideia e se refere nas referências do Dariwanka, e ele pode dar uma tonalidade diferente. Mas mesmo que eu sei que nenhum médium e nenhum canalizador está livre disso. Mesmo que isso seja uma realidade, eu vejo muito coerência no discurso dele. Porque, resumindo, não é só as ideias que ele traz que são fora do que a maioria fala, por isso que ele está aparecendo bastante. Ele traz ideias que eu via já, e no grupo que eu tô, a gente já percebia isso, e você não vê ninguém falando, né? E ele fala disso abertamente, né? Então, para mim, o que mais espanta nele, ele fala da possibilidade de contato. Agora, aproximação em 26, e a possibilidade forte, que ele diz, ele afirma, né, que em 2027 a presença extraterrestre vai aparecer, vai ser algo. Então, se fosse qualquer cara que eu vejo pela internet falando isso, eu ia ficar totalmente com o pé atrás. Ele eu dou um voto de confiança por tudo que ele está falando e tudo que ele traz, a tranquilidade que ele fala, e ele afirma, né? Porque ele escuta diretamente ele tem a canalização diretamente do rapaz, do extraterrestre que fala para ele que ele já falou que é no futuro, seria ele no futuro. Então, para mim tem uma grande coerência na parte espiritual, lógico. Não dá para colocar em termos mais pragmáticos, mas na parte espiritual eu acredito, crença minha, que ele não está inventando, não é numa relação dele, não. Eu acredito que realmente o ser que está passando por ele mesmo. E a questão do inconsciente coletivo em um processo de canalização? Seria possível acessar o inconsciente coletivo e vice-versa? Por exemplo, num processo terapêutico que você conduz, né, o Vital. Como isso se aplica, né? E se é possível mesclar isso? Por exemplo, tem pessoas que simplesmente não entram em regressão alguma, porque esse é o objetivo da canalização, entrar numa regressão e acessar o inconsciente dela.
Mas tem pessoas que realmente não entram nem de jeito nenhum. E tem pessoas também que não têm condições, de repente a pessoa está num quadro de esquizofrenia grave, ou tem um problema cardíaco grave, qualquer coisa a gente evita fazer isso, né? A pessoa está acamada, ela está de coma, às vezes a gente usa outro médium para canalizar a regressão da pessoa, a informação do que está no inconsciente da pessoa. E aí a gente faz o mesmo sistema como se fosse com a pessoa. A gente desliga a pessoa dessa questão, da questão que ela está em looping, ou está afligindo ela, tal, corta, ressignifica, e depois sempre no final da apresentação, tem um mentor dessa pessoa que está sendo captada, que ela vai dar uma direção para a vida dela também. Orienta a respeito de caminhos a seguir, o que pode ser feito. Então, a pessoa sai dali com uma lição de casa. Mas então é usado como alternativa para caso de a pessoa não conseguir realmente fazer uma regressão. Certo, isso a gente vai linkar pontos, porque assim, como a gente falou, canalizações nós temos hoje, principalmente no Brasil, aos milhares. Lá onde ele está, talvez seja mais incomum, né? Talvez por isso ele esteja lá, dentro de um universo onde se fala a língua inglesa, para que haja uma expansão da mensagem. Mas tá, canalizações por canalizações, o que torna o Bashar diferente das canalizações que já são conhecidas? O que ele já tinha, ele é um profissional nessa área de publicidade, se não me engano, né? Não publicidade, ele É cineasta, né? ele já gozava de um certo respeito. E quando ele começou a falar sobre isso, o diferencial primeiro é a parte extraterrestre que ele trouxe, né? Que está em voga bastante. Estão falando muito disso. A postura dele, da maneira que ele fala também, né? O jeito que ele canaliza, a postura que ele fala é meio impactante, né? E a gente não consegue saber qual é que fenômeno, na realidade, que traz as pessoas a serem conhecidas, né? A gente vê pessoas muito boas com uma atenção do público e pessoas medíocres com uma atenção absurda, né? Aí você começa a ver as necessidades de busca do conhecimento e busca espiritual das pessoas, por que elas seguem algumas outras, né? Eu percebi que o nível de certeza, quando você fala as coisas com uma maior propriedade de verdade, que não deveria ser algo que atrairia o público, atrai. Por que não deveria ser? Porque a gente não tem certeza de nada, né? Você vai muito com a cara de quem está falando, ou se tem algo no discurso dela que te chama atenção. Só que, na maioria das vezes, os algos que chamam a atenção são confirmações de crenças, não desafios, né? Então, essa confirmação de crença, ela pode trazer com que o público que chame atenção e dê um tom de veracidade para ele, e ele ganhe público. Para mim, não foi esse o caso com ele, né? Não foi de longe o caso com ele, apesar de ele ser assertivo no que ele fala. Porque as ideias que ele fala, como eu disse, são coisas que eu não via, que eu já sabia de alguma coisa, tinha ligação com outras e eu não vi ninguém falando. Então, eu vejo isso como muito interessante. Agora, essa tonalidade de ele falar com essa veemência, eu percebi que chama a atenção das pessoas. E quando você vai ver as perguntas que as pessoas fazem, né, o jeito que ele é sociável, do jeito que ele conversa, é muito bacana. Ele não traz... Ele respeita a pergunta, sabe? Perde licença. São pequenas coisas que eu falo, pô, o cara ele traz... E a postura dele também. Essa postura geral dele é interessante, né? Ele é pontual, né? É pontual, mesmo que assim, a gente não tem certeza de nada, né? Mas, por outro lado, quando você fala que as pessoas estão na busca e por que uma pessoa, alguém traz um conteúdo, chama mais atenção para outro, eu fico pensando que muitas pessoas estão à espera de um milagre. Então, aquela pessoa que traz um conteúdo, às vezes até verossímil, mas que falta alguma coisa dessa identidade, nem sempre atrai as pessoas. Você vê as igrejas evangélicas lotadas, porque as pessoas estão nessa procura espiritual, sei lá o quê, que no fundo a gente sabe que aquilo ali só vai aprisionar. Essa verdade que ele traz aí é uma verdade mais libertadora, que acho que pode trazer mais conteúdo para a gente do que qualquer outra coisa, mas nem sempre as pessoas estão na busca dessa verdade.
E a questão neurológica, né, que eu sei que você atende muitas pessoas que às vezes elas têm uma mediunidade, mas às vezes, essa mediunidade, dependendo do círculo, pode ser até o caso de médiuns conhecidos em algum momento terem sido confundidos com algum tipo de questão neurológica, né. Como é que essa linha é muito tênue, né, para uma pessoa que chega lá, de repente, com um diagnóstico neurológico ou às vezes até uma esquizofrenia, algo mais forte. Uhum. E muitas vezes pode ter uma mediunidade bagunçada nesse processo. Isso, vamos dizer assim, 90% dos casos. É que justamente a limitação da ciência de apostar muito na questão da medicação isso que realmente dá um nó. É como o Sérgio Felipe de Oliveira fala, que a medicação ajuda para fechar um pouco a mediunidade, por isso que a terapêutica medicamentosa ajuda. Mas ela tem um limite. Tem um limite. Se você tomar uma medicação durante um ano, ela vai melhorar você, mas não vai melhorar. Ela vai só como anestésico. Depois, se você parar, ela volta tudo. Então, a pessoa precisa fazer um trabalho terapêutico, de repente um trabalho espiritual para equilibrar isso. Mas, realmente, o que eu vejo no dia a dia é uma quantidade enorme, realmente, de pacientes ditos esquizofrênicos com questão realmente com mediunidade muito, muito grave. Inclusive, quando eu estudei o mestre Shoko Kusui, lá da cura prânica, ele falava muito que a pessoa tem a teia mental arrebentada. Então, ela não consegue ver o limite entre o real e a fantasia. E pelo fato de estar com essa teia quebrada, ela realmente tem essa perturbação. Um trabalho de cura prânica, por exemplo, seria realmente reequilibrar, e o que a gente faz nesse sentido também. Então assim, infelizmente, eles não têm ainda uma abertura para tratamento que seja mais espiritual, porque até recentemente, no meio do ano passado, teve um caso lá onde eu trabalho, que o pessoal não tinha muito o que fazer. O médico me falou: olha, eu vou entregar para a família desse jeito. Aí eu resolvi, através de estudo e tal, fazer um trabalho terapêutico com ele, com hipnose e tudo mais. E realmente realinhei todas essas coisas. E o cara voltou a ser assim muito rápido. E aí, claro que isso gera uma certa ciumeira dentro dos médicos tradicionais, porque a gente vai usar recursos aparentemente espirituais, mas que tem embasamento científico, inclusive do próprio Conselho de Psicologia, a qual eu faço parte. Faço parte não, que eu trabalho, que eu sou psicólogo, né? Então mas tem uma certa uma certa aposta que é a medicação que vai resolver o problema. Mas se você não mexer na parte comportamental, envolver ele na importância da mudança, tudo mais, porque é isso. Esquizofrenia, esquizo quer dizer cindido, rompido. A pessoa rompe com a realidade, quebra com aquilo ali e cria um mundo próprio. Ela não aceita o contato aqui comigo, com você, e ela vai criar um mundo próprio, e aqui qualquer coisa ela se sente perseguida e tudo mais. Assim também com o transtorno bipolar. A pessoa está presa em dois polos, duas histórias, duas vidas ou duas dimensões diferentes. E aquilo ali que abala. Então, alinhar isso, colocar ele em contato com a realidade é muito difícil, porque as pessoas às vezes não querem encarar essa realidade. E também tem uma relação com o cérebro, né? O cérebro de uma pessoa que tem capacidades mediúnicas e o cérebro de uma pessoa que, vamos colocar entre aspas, não tenha essa abertura. Tem áreas diferentes que atuam, a pessoa tem uma certa sensibilidade, né? Então, a gente tem aí pontes para poder fazer as pessoas refletirem. A propósito, você que está aí, deixa o teu like logo no começo, inscreva-se, toca no sininho, compartilha, coloca os seus comentários aqui, porque a gente está tendo uma mescla de conteúdos hoje para que você possa justamente refletir. Então, nós temos aqui um psicólogo, nós temos o Marcos, que é um grande estudioso de várias vertentes relacionadas ao multiverso, nós já falamos sobre ufologia aqui, e tem links, tem pontes poderosas aqui para a gente poder ter raciocínios.